Boa tarde, turminha. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam com saúde, estejam em casa, se cuidando, tomando todas as medidas de higiene, né? Intensificando as medidas de higiene contra o coronavírus, para se proteger do coronavírus, tá bom? Bom, turminha, na aula de hoje, vocês vão fazer uma provinha, tá? De português. Mas fiquem tranquilos que essa provinha não vale nota, tá? É só para as professoras saberem como que vocês estão, o que que vocês estão sabendo, tá? Então façam com calma, tá? Caprichem na letrinha, tá bom? Mas antes vamos começar fazendo a leitura do nosso cabeçalho. Então, o nome da nossa escola é MF, Vereador Joaquim Viscaíno Filho. A data, Campo Limpo Paulista, 17 de março de 2021. Hoje é quarta-feira. Bom, avaliação diagnóstica de português. Então, neste slide, eu vou deixar algumas orientações aos pais e aos responsáveis, né, pelas crianças, de como proceder durante a realização da provinha pelas crianças, tá bom? Então, a primeira dica que eu vou deixar aqui, vou falar para vocês, é que a avaliação diagnóstica ela não vai ser atribuída a uma nota, tá bom? O objetivo dessa avaliação é mostrar o que a criança sabe, né? E quais são as suas dificuldades, e a partir desse diagnóstico é que nós, professores, vamos fazer o nosso planejamento, né? Elaborar atividades e estratégias que façam as crianças avançar na aprendizagem delas, tá bom? Outra dica que eu vou deixar é para que vocês coloquem as crianças, pais e responsáveis, para fazer as atividades em um ambiente calmo, em um ambiente tranquilo, porque as crianças precisam pensar, né? Em um ambiente que não tenha barulho, de preferência desligue aparelhos eletrônicos, tá? Para que as crianças tenham concentração, tá bom? Somente ler as questões e indicar onde as crianças deverão escrever. Então, vocês não vão ensinar as crianças, essa avaliação é diferente das atividades que nós aplicamos no dia a dia, né? Então, vocês vão fazer a leitura do enunciado, né? Falar para a criança, olha, você tem que escrever aqui, indicar o lugar que ela deve escrever, tá? Mas não ensiná-las, tá bom? Então, assim, não dê dicas, por exemplo, na hora de escrever alguma palavrinha, não fale as letras, não mostre letras para ela, não pegue na mãozinha para escrever, deixa eles fazerem do jeito que eles sabem, tá bom? A criança, para escrever, muitas crianças demoram um pouquinho mais para escrever, porque eles ficam pensando de como que escreve, que letrinha colocar, tá? Então, isso é normal, tá? Eu peço para vocês terem um pouco de paciência, porque é assim mesmo, tá? Se a criança não conseguir escrever, deixa em branco, tá bom? A gente pede, né, para que vocês tenham o máximo de cuidado com as avaliações, né, para não rasgar, não deixar molhar, porque é um documento, tá? E esse documento, ele vai ficar arquivado na escola, tá bom? E aí eu vou pedir também para que vocês acompanhem o grupo, né? Porque lá nós vamos colocar o dia, a data para a entrega da avaliação lá na escola, tá bom? Então, é sempre bom, aliás, é necessário, né, é essencial estar acompanhando o grupo de WhatsApp, tá bom? Da sala do filho de vocês, tá?
vamos para a explicação do cabeçalho. Então, quando a criança pegar, vocês pais, entregarem para as crianças a folhinha da avaliação, a primeira coisa que as crianças têm que fazer é preencher o cabeçalho, tá? Então, a primeira coisa é colocar, escrever o nome da escola. Então, já vem lá, o MF já está escrito, e aí as crianças vão escrever o nome completo da escola. Vereador Joaquim Viscaíno Filho. No cabeçalho, vocês podem auxiliar as crianças, somente no cabeçalho, tá bom? Aí aqui vem o título, né? Avaliação diagnóstica inicial do segundo ano do ensino fundamental. Aqui vem o nome, né, das crianças, aí as crianças coloquem, por favor, o nome completo, porque tem sala que tem mais de uma criança com o mesmo nome. E aí a gente só vai conseguir identificar de quem aprova olhando o sobrenome, tá bom? O nome da professora, a data de hoje é dia 17 de 3 de 2021, segundo ano, completar com a letrinha da turma, A, B ou C. Aqui vem o nome, né? O título da prova, língua portuguesa. E eu vou falar aos pais que vocês vão reparar que em cada atividade vem escrita uma habilidade. Então, eu vou fazer a leitura para vocês. Escrever tomando como referência palavras conhecidas e ou memorizadas, né, estáveis, como o próprio nome. Então, o que significa essa habilidade? Então, eu vou explicar aqui na atividade, na primeira atividade. Então, a primeira atividade é a escrita do nome sem apoio. Então, aqui, a criança vai ter que escrever o nome sem apoio, escrever de memória, escrever o nome dela, sem olhar em crachá, sem olhar aqui no cabeçalho. Então, de preferência, eu peço para vocês colocarem uma folha em cima do cabeçalho, tá? Por quê? Porque assim, se a criança conseguiu escrever o nome de memória, sem olhar no crachá, sem olhar em algum lugar onde esteja escrito o nome dela, ela atingiu essa habilidade que eu li para vocês aqui, de escrever o nome sem apoio, escrever de memória. Se a criança não conseguiu escrever o nome dela, esta habilidade não foi atingida, tá? Então, nós, professores, por isso que nós pedimos para que as crianças façam do jeito dela e se não conseguir fazer, deixe em branco. Por quê? Porque em cima do que as crianças, das habilidades que as crianças conseguiram atingir ou não conseguiram atingir ao final do primeiro ano, é que nós, professores, vamos fazer o nosso planejamento, vamos elaborar atividades com estratégias que desenvolvam essas habilidades na criança, tá bom? Eu não vou ler todas as habilidades, tá? Agora, atividade 2. Reescreva a lista de delícias na ordem alfabética. Então, aqui embaixo tem uma lista de delícias, tá? Essa lista aqui está fora de ordem. As crianças vão ter que escrever, reescrever aqui ao lado, tá? Colocando essas palavrinhas em ordem alfabética, ou seja, escrever as palavrinhas seguindo a ordem do alfabeto, tá? Então, eu vou ler a primeira palavrinha: pipoca, algodão doce, sorvete, bala, gelatina, chocolate e bolo, tá? Então, as crianças vão ter que lembrar o que é ordem alfabética para organizar essas palavrinhas aqui ao lado, tá bom? Aí vocês não podem ajudar, tá? A 3. Escolha uma delícia da lista e escreva uma frase. Então, as crianças vão escolher uma palavrinha daqui, tá? Uma só, e vão formar uma frase. Vamos escrever uma frase nesta linha, tá certo?
Bom, atividade 4. Leia a cantiga com muita atenção e pinte somente as palavras que a professora ditar. Então, aqui dentro desse quadro tem a cantiga da borboletinha, tá? Então, eu vou recordar, né? Então, vocês também em casa, vocês podem relembrar oralmente como é a cantiga da borboletinha, né? Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau. Então, vocês vão relembrar, né, com as crianças, oralmente, a cantiga da borboletinha, mas vocês não façam a leitura com o dedo aqui, tá? Depois que vocês retomaram oralmente a cantiga da borboletinha, eu vou ditar algumas palavrinhas que estão na cantiga, tá? E as crianças vão ter que localizar essa palavrinha que eu ditar, localizar e pintar, tá bom? Então, vocês vão pausando o vídeo para que dê tempo das crianças pintar a palavrinha que eu ditar, tá bom? São 5 palavrinhas. Então, eu vou ditar a primeira palavrinha. Borboletinha. Chocolate. Perna. Olho. E a última palavrinha é nariz. Então, as crianças têm que localizar na cantiga essas 5 palavrinhas e pintar, tá bom? É uma atividade de leitura, tá? Agora, a atividade 5. Escreva os nomes dos brinquedos. Então, tem uma lista de brinquedos, tá? E as crianças vão ter que escrever aqui dentro desse quadro, na frente do desenho do brinquedo, o nome desse brinquedo, tá? Então, aqui temos a bicicleta. As crianças terão que escrever bicicleta aqui. Nessa atividade é muito importante, porque nesta atividade é que nós, professores, vamos conseguir diagnosticar em que fase da escrita as crianças estão. Então, é de extrema importância que elas façam do jeito que elas souberem. Se faltar letrinha, não tem problema. Se colocar letra a mais, neste momento não tem problema, tá? Então, aqui a bicicleta, boneca. Aí, bola e trem, tá? Agora, vamos para a última atividade. Atividade 6. Escolha 2 brinquedos e escreva uma frase para cada um. Então, desta lista de 4 brinquedos, as crianças vão escolher 2. E em cada linha, elas vão formar uma frase sobre o brinquedo. Tá? Então, por exemplo, escolheu o brinquedo bola. Vai formar uma frase falando alguma coisa sobre a bola. Ah, escolheu a bicicleta. Vai formar uma frase escrevendo alguma coisa sobre a bicicleta. Tá bom? Então, pessoal, turminha, tenham uma boa prova, crianças. É o desejo das professoras Rita, Eliana e Larissa. Aos pais e aos responsáveis, qualquer dúvida em relação à aplicação da prova, da avaliação, podem nos chamar no privado, que nós estamos à disposição para tirar dúvidas, para tirar as possíveis dúvidas, tá bom?